Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Power Trends, o canal exclusivo de conteúdo da Concert. Eu sou a Paty, sou Head de Marketing e hoje a gente está aqui para apresentar o webinar Gestão Integrada da Operação nas Utilities. Esse encontro vem reforçar os webinários que a gente tem feito ao longo desses últimos meses, onde a gente mostrou alguns dos principais problemas e problemas comuns na operação das utilities, como excesso de tomada de decisão por parte dos operadores, silos de dados e falta de integração, dados não confiáveis e pouco uso de inteligência aplicada. E hoje, André Silva, Gustavo Pereira e Rodrigo Araújo mostram como as utilities podem agregar e gerar valor através de uma visualização integrada, unindo seus sistemas legados, novos sistemas e facilitando a criação de novas interfaces. Mostrarão como aplicar diversos recursos computacionais aos seus negócios, de forma customizada, como georreferenciamento de ativos, gestão de alarmes e visualização de dados históricos de forma gráfica. Além disso, apresentarão casos de uso para localização de faltas, self-healing, alocação de sensores, balanço energético e gestão de recursos de geração distribuída nas utilities. Então, estão aqui com a gente hoje André Silva, ele é líder técnico de desenvolvimento aqui na Concert, ele é graduado em Sistemas de Informação com MBA em Projetos de Aplicações Móveis. Também é um engajador aqui na Concert da nossa área de agilidade. Gustavo Pereira é analista de software e graduado em Sistemas de Informação pela PUC Minas, especialista em front-end com ênfase em sistemas georreferenciados. E Rodrigo Araújo é analista de software e graduando em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG e técnico em Mecatrônica. Antes da gente começar, só uma orientação sobre as perguntas. Vocês podem fazer perguntas durante toda a nossa apresentação. Basta ir no painel aqui do GoToWebinar, na parte de perguntas, e enviar para a gente. No final, nossos apresentadores vão responder as perguntas para vocês. E caso fique alguma pergunta ainda sem responder pelo nosso tempo, a gente vai enviar para todo mundo essas perguntas no e-mail ao longo da semana. Então, um bom webinar para todo mundo. E com vocês agora o André. Bom dia a todos. Deixa eu ver se eu estou com o controle bonitinho aqui do slide, para a gente começar. Nós vamos estar falando hoje, pessoal, a nossa plataforma de integração, aqui de visualização integrada da operação e mostrar alguns casos de uso que foram aplicados às utilities. Gustavo, acho que eu estou sem o controle, mas você passa para mim, tá, os slides, os primeiros, por favor. Nós vamos falar dessa gestão integrada, então. Como que a gente pretende colocar essa gestão integrada, como a gente tem colocado isso e aplicado isso dentro dos nossos clientes, né? Pode passar para o próximo, Gustavo, por favor. Essa daqui é uma visão arquitetural da nossa plataforma de gestão integrada, também conhecida como plataforma Smart Tools, e ela fornece o que para a gente? Ela vai fornecer para a gente uma série de funcionalidades que vão nos habilitar a criar aplicações customizadas e aplicações geradas ali a partir de um construtor da própria aplicação que fornece, para que a gente consiga fornecer a cada caso de uso que os nossos clientes têm uma solução personalizada para aquele caso de uso. Dentro dela a gente tem várias ferramentas que vão nos fornecer algumas capacidades, eu vou enumerar algumas delas aqui, mostrar algum exemplo delas, mas basicamente ela vai permitir que a gente consiga criar aplicações que vão fornecer dados georreferenciados, dados de alarmes, vão nos ajudar a exibir dados ali de esquemáticos ali unifilares e outras animações e imagens para monitoramento de valores e variações ali. E a partir dessa ferramenta a gente vai conseguir construir coisas novas e colocar na mão dos usuários grandes funcionalidades que vão habilitar eles a fazer grandes coisas, a construir seus próprios aplicativos ou, caso exceda em algum ponto a regra de negócio da plataforma, ele consegue colocar ali também o seu próprio código, criar uma app customizada ali, já com código customizado para atender a regra de negócio que ele tem hoje, né? E
algo fundamental dentro dessa nossa arquitetura é esse barramento que vai nos possibilitar a troca de informações e o consumo de dados entre cada uma das aplicações que existem já dentro da plataforma, mas também em consumir dados de atores externos aí à plataforma. Então, por exemplo, hoje a plataforma ela já comunica com o nosso barramento de interoperabilidade SIM, que foi apresentado no webinar sobre silos de dados dentro das concessionárias. A gente apresentou ele, mostrando ali alguns grandes casos de uso que a gente tem com algumas concessionárias que a gente faz essa integração de dados, a gente cria ali interfaces de dados com sistemas legados de forma padronizada. Hoje, a plataforma ela já faz esse consumo desses dados e alimenta os sistemas internamente a ele. Outro caso de uso aqui que é bastante aplicado, bastante difundido também pela Concert, é a utilização de protocolos de comunicação IoT. Então, MQTT, Signox e LoRa são alguns dos protocolos que permitem a comunicação com diversos dispositivos em campo e que permite essa gestão desses dispositivos também a partir da nossa ferramenta. Um outro caso de uso interessante também é que hoje a gente já comunica com alguns protocolos de nível mais baixo, como para sistemas escadas, como o DNP3 e o ICCP, que vai habilitar toda essa gestão de remotas, de informações analógicas, de pontos analógicos, pontos digitais, que podem ser também geridos através da nossa plataforma. Então, só para ter uma ideia aqui, isso é uma plataforma para fazer soluções, não é uma plataforma, não é uma solução apenas, mas é uma plataforma para fazer soluções e fornecer soluções dos mais diferentes níveis de soluções, tanto para a área de utilities, que são grandes parceiros da Concert, a área de utilities, mas para vários outros tipos de negócios. Então, nós temos vários casos de uso, mas exemplificando alguns possíveis, por exemplo, se você precisa gerenciar frotas de carro, você consegue fazer através da plataforma. Não tem nada a ver com utility, mas você consegue utilizar também. Você precisa gerenciar, por exemplo, teve um caso de uso que eles iriam monitorar animais no pasto, lá vacas, bois, e eles conseguiriam fazer isso também usando a plataforma, teria um sensor ali emitindo alguns sinais, localização, e isso poderia ser gerenciado pela plataforma. Então, essa parte de IoT, de internet das coisas, ela é muito forte dentro da plataforma, e ela fornece diversas funcionalidades que vão habilitar os usuários a customizar esse o negócio dele e fazer essa gestão dessas informações. Pode ir para o próximo, Gustavo, por favor. Então, algumas das funcionalidades básicas aqui, nós temos o Platform Viewer, que é a parte que vai gerenciar a criação de novos apps. Ele é a visualização inicial. Você vai ter vários apps que eu vou mostrar logo em seguida, e você consegue criar esses apps e gerenciar eles através do Platform Viewer. O Map Viewer e o Map Builder, ele habilita os nossos clientes na visualização de dados georreferenciados e na criação e na conexão com dados georreferenciados de outras fontes para alimentar o seu sistema, e com isso a gente abre um leque de grandes possibilidades aí na utilização tanto do Map Viewer quanto do Map Builder. A visualização de alarmes também na página de alarmes, então você consegue ter toda a parte de priorização de alarmes ali, selecionar os que vão aparecer, ativar, desativar o alarme, gerenciar os alarmes vindos de campo. A parte de Display Viewer é a parte da visualização de esquemáticos, SVG, que podem, no caso de um utility, ser utilizado para exibir um diagrama unifilar ali da rede, ou vários outros casos que você possa utilizar um diagrama ali, SVG, uma imagem que vai receber informações, que vai estar sendo animada ali o tempo todo com dados vindos do campo, que possam ser aplicados, você consegue utilizar também o Display Viewer, e o App Builder, que também vai possibilitar a construção de novas aplicações de acordo com as demandas do cliente, utilizando as ferramentas que a plataforma já fornece. E o Custom Builder, que é a habilidade que você vai ter a partir da plataforma de construir novos apps, mas utilizando algo que vai além das funcionalidades que a plataforma já fornece, então você consegue expandir ela, você não fica limitado ao só o que ela faz, mas você consegue expandir o que ela faz também a partir da customização, construindo de forma customizada. Pode ir para o próximo, Gustavo, por favor? Essa daqui é a carinha inicial aqui da nossa plataforma, e ela
a ideia dos apps é justamente ter essa visão de desktop. Ela é uma aplicação web, pode ser acessada também via dispositivos mobile, mas ela vai fornecer ao usuário uma série de apps, alguns customizados, alguns já padrões da plataforma, que vai fornecer para os nossos usuários que é a capacidade de gerenciar os seus apps, gerenciar as suas informações que estão chegando a partir dele e vão conseguir ter essa flexibilidade de customizar tudo que você precisa fazer na plataforma, que essa parte de customização o Gustavo vai estar detalhando nos próximos slides e a gente vai conseguir ver como a gente consegue diversificar bastante a nossa aplicação e o uso da plataforma. Pode ir para o próximo, Gustavo, por favor? Aqui, só para dar o gostinho das coisas que é possível fazer através da plataforma, nós temos aqui, do lado esquerdo, aqui no canto superior da tela, a gente tem ali a visão da página de alarmes chegando ali, e você consegue aplicar diversos tipos de filtros nesses alarmes, consegue selecionar os alarmes que vão estar sendo exibidos de forma customizada também. Você tem aqui a parte central da tela, aqui a parte georreferenciada, que você consegue exibir os mais variados tipos de ativos de uma rede ou de qualquer outro tipo de negócio dentro do nosso mapa. Então você consegue trabalhar dentro dele com vários casos de uso. Nesse caso aí nós estamos mostrando um caso de uso para utilities, que nós estamos exibindo ali um alimentador e outras informações, mapa de calor, além dos equipamentos, a gente consegue colocar mapa de calor e várias outras coisas. E do canto direito aqui superior nós temos aqui a parte de visualização de dados históricos, que vai alimentar o sistema com dados vindos de campo. Então a gente consegue acompanhar a oscilação dessas medidas a partir desses dados vindos de campo. E a parte de baixo aqui nós temos dois esquemáticos que foram criados aí, que a partir de desenhos ali em formato SVG a gente consegue aplicar dados ali vindos de campo também e ter esse monitoramento feito. Isso tudo usando uma aplicação web, uma aplicação leve, que tem uma usabilidade muito agradável e que vai fornecer para o cliente uma experiência diferente do que ficar preso a uma aplicação. Normalmente são aplicações ali desktop que estão fechadas no computador, que geram um grande gargalo de configuração por máquina, etc. Então, aqui a gente tem uma visão geral do que a plataforma faz. Daí para o próximo, Gustavo. E só para pincelar novamente aí, então a gente tem todos esses tipos de integrações disponíveis. Então, as imagens que a gente viu antes da aplicação, elas não são imagens não são alimentadas com dados que estão contidos dentro da plataforma, mas elas são alimentadas com dados que vêm de interfaces como essas que estão listadas aqui. Então, serviços IoT, serviços integrados via mensageria, serviços de escada, serviços externos, como, por exemplo, climatologia, você consegue consumir dados de um serviço externo e alimentar o seu sistema. Você consegue fazer toda a parte de consumo de dados dos modelos SIM, que a gente já falou anteriormente, e que foi falado também no nosso webinar dos silos de dados, e você consegue customizar também, consumir a partir de outros protocolos para poder alimentar o sistema. Então, os alarmes que vão aparecer na página de alarme não são alarmes que a aplicação vem de fábrica consumindo, mas são alarmes que vão ser customizados ao longo do tempo pelo cliente, que ele vai conectar a esses serviços que ele tiver disponível e vai conseguir exibir essas informações. Dados georreferenciados da mesma maneira, não são dados georreferenciados que estão simplesmente cadastrados na aplicação, são dados que podem ser consumidos de qualquer aplicação GIS que o cliente tenha e vai conseguir alimentar o seu sistema. Dados analógicos e digitais também vão ser consumidos esses dados a partir da integração com SCADA, seja pelos protocolos de baixo nível, seja através de alguma outra interface que os sistemas SCADA possuem, vão ser feitos esse consumo de dados a partir desses serviços. E aí o cliente ele é livre para tanto consumir dados desses lugares, quanto para exibir esses dados de forma customizada dentro da plataforma. E a partir do momento que você tem o poder de consumir esses dados de vários lugares e o poder de exibir isso de forma customizada dentro da plataforma, você consegue criar um universo muito grande de possibilidades de criação de novas funcionalidades que vão gerar um valor
maior para os negócios, além de você conseguir, por exemplo, ter a visão integrada desses dados, que é o quê? Eu posso consumir dados de uma plataforma GIS, que a gente vai ter algumas imagens que vocês vão ver isso acontecendo, consumo dados georreferenciados de um GIS de uma concessionária, por exemplo, e consigo exibi-los no mapa e consigo consumir dados analógicos de uma escada, por exemplo, dos equipamentos que estão espalhados pela rede, e consigo casar essas duas informações, exibindo delas ao mesmo tempo dados georreferenciados e dados de tempo real, dando uma visão global da rede. E aí a gente elimina a necessidade de ter dois sistemas para poder estar administrando essas informações, a gente consegue ter um sistema só, visualizando tudo ali de forma integrada e habilitando a utility a ter uma visão mais global do estado da rede dela naquele momento. Isso é só um exemplo de caso de uso. Vários outros casos de uso podem ser aplicados e a gente vai estar detalhando aqui. Pode ir para o próximo, Gustavo, por favor. Então, basicamente, o que a gente vai mostrar aqui foram alguns casos que a gente teve de integração aí dentro da operação das concessionárias e como a gente conseguiu fazer isso utilizando o nosso barramento de interoperabilidade, que já foi apresentado no webinar sobre os silos de dados. Hoje a gente vai estar trazendo foco para a plataforma de visualização integrada, para a gestão da operação, e essa plataforma sendo alimentada através do barramento com dados da concessionária, que vão alimentar a plataforma e vai dar para a gente essa visualização global aí das informações. E aí agora eu vou... Pode ir para o próximo, Gustavo, só ver se tem mais algum slide. Tem. Então, basicamente são essas informações. Então, a partir do momento que a gente consegue consumir aquelas informações, a gente vai estar casando dados aqui dentro do nosso sistema, dados georreferenciados, dados de alarmes, dados analógicos, dados de ocorrências e outras funcionalidades. Pode ir para o próximo, Gustavo. E agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, que é o nosso engenheiro de software aqui na Concert, participou diretamente da construção de muitas das funcionalidades que a gente está exibindo aqui. E agora é contigo aí, Gustavão, pode seguir. Beleza, então vou falar aqui sobre as ferramentas de customização e o mapa propriamente dito, né? Então, eu ressalto que essa apresentação ela está voltada para o setor de concessionária elétrica, né? Porém, a plataforma ela pode ser customizada para atender qualquer setor que gostaria de ver as informações georreferenciadas. E quando eu falo qualquer setor, é qualquer setor mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, fizemos desde monitoramento de boi no pasto, monitoramento de assento de pessoas no telemarketing, que aí tínhamos a informação, né, quando o telemarketing estava sentado na cadeira ligando gentilmente para nós, né? Ou quando ele estava em pé. Temos casos também de acompanhamento de painel solar, enfim, são N possibilidades. Nesse caso aqui, a visualização macro de um alimentador plotado, onde também é mostrado os transformadores, chaves, sensores e outros tipos de equipamento. É possível também observar um mapa de calor, onde representa a probabilidade de ter acontecido uma falta de energia naquele local, né? Eu gosto de começar com essa imagem, por quê? Porque ela retrata o quanto de informação podemos ter apenas com o visualizador de mapa. Nesse cenário, eu consigo ver meu alimentador inteiro e posso clicar em qualquer equipamento da rede e ter acesso às suas informações, né? Então, eu vejo o alimentador todo aqui. Ah, eu quero focar nesse cara aqui. Beleza, eu dou um zoom aqui e clico ali nos equipamentos dele. Então, isso tudo, as informações precisam estar cadastradas no SCADA, no GIS ou qualquer outro sistema que comunique com o barramento Sensua. Vou mostrar aqui agora as funcionalidades, algumas funcionalidades que a gente tem, que é o mapa de calor, roteamento, medindo 2 pontos, buscando itens no mapa e importando o KML, né? Então aqui, ó, começando com o mapa de calor. Nesse caso aqui, ó, às vezes esse mapa de calor não é interessante para você, então você consegue configurar isso facilmente. Às vezes esse modo aqui, ó, já te deixa mais claro onde que está o seu problema, né? Mais para frente a gente vai até ver um caso que vai ficar isso mais claro ainda. Então aqui a probabilidade do problema estar aqui era maior, né? Às vezes você não tem um ponto específico, pode ser vários pontos que esteja o seu problema.
Então, você consegue ver dessa outra forma, né, que é a forma de raios. E aí, raio é o ícone que eu escolhi. Eu podia ir lá cadastrar qualquer tipo de ícone que eu conseguiria linkar ele aqui. Eu conseguiria fazer essa associação sem problema algum. A parte de rotas, né? Então, aqui eu tenho o transformador. Eu quero ir de um transformador a um outro transformador. Então, eu já sei o nome desse transformador, coloco aqui, olha lá, 1769, e eu falo, ó, eu quero agora ir lá para o 1004. Beleza, eu digito aqui, aplico uma rota e a plataforma ela já gera essa rota para mim e me fala, né? Então, qual que é o caminho que eu tenho que seguir. Aí, não, mas no meio do caminho eu tenho que buscar o Joãozinho. O Joãozinho ele vai resolver o problema que está lá no transformador para mim, sem problema algum. Eu clico aqui e consigo colocar para a plataforma me direcionar para qualquer lugar. Então, agora eu já sei que eu tenho que ter uma parada ali. A plataforma já recalculou e já me mostra onde que eu tenho que ir. Então, primeiro eu vou sair daqui, vou parar no ponto B, busco lá o Joãozinho, estou levando ele lá para o ponto C, que é ele que vai resolver o problema aqui para mim, né? E aqui é igual eu falei, a gente está aqui no setor elétrico, mas sei lá, se fosse no setor automobilístico, um carro lá meu estragou. Então, onde que meu guincho está? Tá, meu guincho está aqui. Ah, ele tem que passar em algum lugar? Não. Então, daria para qualquer setor, né? Tem aqui medindo 2 pontos, então vamos pensar no setor agropecuário. Eu quero olhar o tamanho do meu pasto, né, o perímetro. Eu consigo ter isso facilmente. A área também eu consigo, não é esse exemplo, mas eu consigo também. Nesse caso aqui, eu estou olhando a distância aqui do meu alimentador, né? Então, eu consigo facilmente, através de poucos cliques, ter essa quantidade de informação, né? Então, mas aí você me pergunta, né? Igual aquela hora lá, às vezes eu brinquei lá com o Joãozinho, ele só sabe o nome do transformador, mas eu não sei onde que o transformador está aqui no mapa. Eu tenho um buscador de item no mapa, que eu digito aqui o item que eu quero, né? E aqui, vamos supor, se fosse um carro, eu digitaria a placa do carro. Aí na hora que eu aplico, a plataforma me fala, ó, esse cara que você está pesquisando, ele se encontra aqui, né? Então, eu não preciso saber onde que está tudo de cabeça. Se eu souber, é tranquilo. Se eu não souber, eu venho cá e pesquiso. E a partir desse momento eu já sei onde que esse camarada está, né? E aí a gente tem isso aqui tudo, aí você pergunta, não, cara, mas se tivesse um importador KML, isso ia ser bacana, era o que eu estou precisando. Aí a gente tem também, né? Então aqui eu tenho importador KML, eu baixei um arquivo aqui no Google, só para a gente fazer um exemplo, coloco esse cara, faço a leitura dele, e aí ele já me mostra plotado lá no mapa. Nisso, aquele meu alimentador, todas as informações, ele se encontra, tá lá embaixo ainda, que eu, igual como eu falei, peguei do Google, mandou lá para os Estados Unidos, na sede lá do Google, né? Mas meu alimentador está plotado. Ah, mas não é interessante que ele fique plotado? Também não tem problema algum. Como eu disse, a grande sacada da plataforma ela é ser totalmente configurada. É só ir nessas caixinhas aqui, ó, que você consegue alterar, você consegue ocultar e mostrar isso em tempo real, né? Eu quero agora mostrar essa parte aqui para a gente começar a entender como que a plataforma ela funciona por debaixo dos panos, né? O que é um perfil? Perfil é um operador, um administrador, um gestor. E aí, nesse caso, eu faço uma associação do perfil com os equipamentos que ele pode ter acesso, né? E aí, por exemplo, aqui eu tenho os tipos de filtro. Seria alimentador, subestação, região. E qual que é a grande vantagem de ter um perfil? É a segurança da informação, né? Por quê? Porque você está limitando a visualização pelo perfil. Ou seja, é você que fica responsável por configurar o que cada perfil pode ver, né? O que torna a aplicação muito mais interessante, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui acontecendo. Então aqui eu tenho uma lista de perfil, né? E aqui eu falo, ó, o meu perfil, o que esse perfil pode ver lá no mapa? Nesse caso, transformador, disjuntor. Se fosse no caso, sei lá, do setor automobilístico, os carros hatch ele pode ver, o sedã não, né? Então é aqui que você configura isso. E aí é de acordo com a sua regra de negócio. A partir do momento que você tem os seus perfis cadastrados, você vai fazer associação com o seu usuário. Ah, não, então esse usuário aqui, qual perfil que ele é? E aí aqui o que é interessante, ele pode ser um perfil ou vários. Às vezes ele é um operador, mas também é um visualizador, não sei. Aí fica a seu critério, é você que configura. A plataforma no final, ela sempre, a ideia dela é ficar do jeito que você quer, de acordo com a sua regra de negócio.
né? Agora eu vou focar aqui, ó, nessa parte de equipamento, né? Que parada doida que é essa aqui. Aqui eu estou conseguindo ver os transformadores, as chaves, o segmento de linhas, né? E aí é nessa parte aqui que eu seleciono o que eu quero ver ao aplicar no filtro, né? Igual falei anteriormente, aqui vamos supor, eu quero ver meus carros hatch, mas não quero ver o meu sedã. É aqui que eu falo isso, né? Então aqui eu quero ver o transformador, mas não quero ver essa chave. É só vir cá e desmarcar a chave, que aí eu já não vejo. Isso tudo faz com que eu não tenha uma visualização poluída, né? Mas eu esqueci e plotei tudo. Calma, calma. Calma que nessas caixas aqui do lado, você também consegue ocultar em tempo de execução, como eu já tinha dito, né? Mas afinal, né, qual que é o ganho até o momento? Primeiro, na possibilidade de ver muitas informações de forma rápida e fácil. Nesse exemplo aqui, eu consigo ver o meu alimentador inteiro, e aí só de bater o olho eu já vejo uma área que está com problema, né? Então, eu entro ali naquela área, com poucos cliques, e já sei o que está acontecendo, né? Eu consigo clicar ali no equipamento, ver um histórico dele, etc, né? Aí você me pergunta, ô Gustavo, você me disse que no setor automobilístico, por exemplo, estaria os carros plotados, né? Como que o sistema identifica se é para plotar um carro, ou um transformador, ou boi, ou qualquer coisa, né? Excelente pergunta, né? Como que essa mágica ela é feita por debaixo dos panos? Eu vou mostrar aqui agora no próximo vídeo. Então aqui, é tudo através de endpoint. Primeiro eu cadastro meu tipo de endpoint. Para coisas do mapa, eu já sei que é um GeoJSON. Então, como já está na minha plataforma, no barramento SimSoa, eu já sei que ele é do tipo SimGeoJSON. Mas a gente tem aquele famoso REST API, né? Que eu já sei que ele tem que ter uma URL, um tipo, um body. Então, eu cadastro esse tipo de endpoint. Depois eu faço associação. Por exemplo, aqui eu tenho o meu transformador, e aí eu falo, ô transformador, você é de que tipo? Nesse caso aqui, ele é um SimGeoJSON, né? E aí eu consigo até colocar filtros para ele, para na hora que ele começar a digitar lá, ele falar, eu quero um transformador. A própria aplicação já dá para ele um conjunto de alimentadores. Nesse caso aqui, é aqui que eu faço a magia, seria nesse Map Endpoint, né? Então, aqui mais para frente eu vou até detalhar melhor, mas é aqui que eu cadastro os endpoints, ponho o nome dele que vai aparecer lá para o usuário, acerto o ícone dele aqui, né? É aqui que eu faço essa configuração, para na hora que o cara estiver lá no meu mapa, ele já aparecer. E esse ícone aqui é o ícone que aparece no filtro lá do mapa, e não quando ele aparece no mapa propriamente dito. E aí tem o chart endpoint e o alarme endpoint, só que esses dois aqui vai ficar para uma outra oportunidade, porque aí também já é assunto para mais uns 2 webinars aí, pelo menos, né? E aí, mas a grande sacada desses dois aqui é que se a gente entender o map endpoint, a gente já entende o conceito, já entende a ideia também do chart endpoint e o alarme endpoint. Mas só por alto, o chart endpoint é para me construir dashboards customizados, né? Então, da mesma forma que eu faço o mapa, eu já consigo montar um dashboard lá super fácil, apontando os endpoints dele de forma totalmente rápida, né? E quando eu falo endpoint, o que é um endpoint? Endpoint é um serviço que eu vou consumir que vai me devolver dados. Endpoint é isso. É algo que eu consumo que me devolve dados. Seja uma planilha de Excel, seja um banco de dados, seja qualquer coisa que está me devolvendo dados, né? Isso são endpoints. Então, como que funciona o endpoint na prática, né? Essa acho que é a pergunta de 1 milhão, né? Vamos pensar aqui de forma abstrata, porque se vocês entenderem isso, dá para entender a plataforma inteira, pelo menos no sentido de customização, né? Eu separei aqui como se fosse 4 passos. Quando eu falo passos, seria ações que o usuário faz na tela. Primeiro, esse passo 1 aqui é o endpoint que eu consumo para obter no mapa, ou seja, é onde que ele me retorna as suas coordenadas. Então, seja está na planilha de Excel, beleza, ele tem que me retornar pelo menos a coordenada. E aí, quando eu falo planilha de Excel, obviamente, ele não é só uma planilha de Excel, ela tem que estar amarrada lá no barramento SimSoa. Tá? Então, nesse passo 2 aqui, é o endpoint que eu consumo para ver as informações daquele equipamento. Então, seria tensão, corrente, etc. Se fosse no setor automobilístico, por exemplo, dava para me ver a placa desse carro, o modelo, né? Eu estou até tentando fazer um paralelo com outros setores para enfatizar o quão customizado a plataforma é. E aí, por mais que você muda a regra de negócio do cliente,
a forma de customizar, ela é a mesma, ela não muda não, tá? E aí aqui agora eu tenho os passos 3 e 4, que são endpoints para apresentar dados de forma gráfica e tabelada. Aí fica a seu critério. Isso porque eu escolhi. Se eu quisesse mostrar outra coisa também, é configurado, né? E aí qual que é a grande vantagem dos endpoints? É a fácil manutenção. Por quê? Se sua fonte de dados mudar, basta você configurar um novo endpoint. Configura um novo endpoint, fala, ó, agora eu não quero que você busque mais da minha planilha de Excel. Agora eu quero que você busque isso do meu banco de dados. Eu quero que você busque do SCADA, do GIS. Beleza. Você configura, já tem uma assinatura lá no método, já vou buscar isso do SimSoa e pronto, problema resolvido, né? Beleza, vamos ver isso aqui acontecendo. Então aqui, ó, só desse cara estar plotado aqui no mapa, eu já sei que eu busquei o endpoint 1. Então busquei aquele endpoint, peguei as coordenadas, plotei. O endpoint 2 é quando eu clico, eu quero ver os detalhes desse cara, né? Que eu dei o exemplo lá, se fosse um carro, a placa, o modelo, a cor e etc. Né? E o endpoint 3 seria a visualização desse cara aqui, que eu falei que era forma de gráfica ou tabelada. Aí você me pergunta, tá, mas e o endpoint 4? Aqui, nesse caso, a plataforma é inteligente o suficiente para buscar um endpoint. Se ele não retornar nada, o caminho da planilha lá estava errado, essa planilha não existe. Ele nem coloca ali a abinha, ele não coloca, porque ele não tem nada para mostrar, eu peguei esse endpoint que não me retornou nada, então nem coloca aqui. Mas para frente vai ter um exemplo que vai ter as 3 abas, que é detalhes, analógico e digitais, né? Aí aqui, então, estou falando muito de equipamento, né? Vamos dar uma passada no que seria o equipamento. Nesse caso aqui, um transformador. Então, eu coloco um equipamento nada mais é do que o ID desse cara, o ID não, desculpa, o nome de exibição desse cara junto com o nome do SIM. Então, lá no SimSoa, eu tenho aqueles nomes lá doidão, que pode vir lá do meu banco. Mas para o meu usuário, eu não quero que apareça esse nome, eu quero que apareça um nome que faz sentido. Então, é aqui que eu começo a fazer esse de para das coisas. E aí eu consigo adicionar novo campo, remover, eu consigo, por mais deixar ele cadastrado lá, mas naqueles status, fala assim, não, eu não quero ver esse cara, não quero. E aí eu também tenho a possibilidade de ver um template pop-up, né? O que seria um template pop-up? Template pop-up é um equipamento que eu consigo customizar esse cara. Então, por exemplo, aqui esse transformador, ele tem esse ícone aqui. Mas e quando eu quiser, o meu transformador quebrou, né? Eu quero colocar um ícone para representar que eu tenho um transformador quebrado. Beleza, você não precisa ter que cadastrar outro transformador e fazer essa associação inteira. Nada disso. Você vem cá e fala, ó, transformador, para você um quebrado, você vai cadastrar aqui, transformador quebrado, coloca o ícone, você pode alterar o ícone. E essa questão de ícone, você consegue ir lá e cadastrar os ícones. Então, eu tenho um carro aqui, quero colocar que o carro está quebrado. Você cadastra um íconezinho lá de carro quebrado e associa esse cara aqui, entendeu? Então, assim, a sacada da plataforma é essa. É você conseguir customizar, deixar tudo do seu jeito, na sua cara, sem ter que programar. É tudo configurar, né? Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, esse caso aqui é a exibição dos equipamentos de forma georreferenciada com símbolos elétricos, né? Só que nesse caso aqui, ó, observa que ele vai aparecer lá os detalhes, o digital e o analógico, ou seja, ele consumiu os 3 endpoints e retornou dados, né? Então ele clicou ali, qual que é o dado disso aqui? Qual que é a energia desse cara aqui? Beleza, consumiu, trouxe, mostrou para o usuário, né? Eu tenho aqui navegação entre alimentadores adjacentes a partir da chave da subestação, né? No setor elétrico, se eu fosse plotar todos os alimentadores na rede, isso ia ficar pesado, né? Às vezes, sei lá, eu tenho 30 alimentadores, você imagina uma tela dessa aí com 30 carinha desse, ia ficar às vezes não, com certeza absoluta, isso ia ficar pesado na hora até de mexer aqui no mouse, né? E a tela ia começar a travar. Então, o que a gente pensou na solução? Através das chaves adjacentes, eu consigo carregar um outro alimentador. Então, eu carrego outro alimentador ali e beleza. Ah, mas carregou outro alimentador, realmente ficou muito poluído. Não tem problema, você consegue ali em tempo real e ocultar esse outro alimentador que você carregou. Isso de forma bem simples, com poucos cliques, né?
Aqui a gente consegue ver a visualização de alarmes de ativos de forma georreferenciada ao lado do equipamento relacionado, né? Então, o que é isso? Eu tenho lá o meu equipamento, eu tenho lá o meu carro, e aí eu quero falar, eu não quero mudar o ícone dele, eu quero colocar um outro ícone lá para falar que esse carro está quebrado, que esse carro pegou fogo, sei lá, você falar qualquer coisa. Você cadastra, então, esses tipos de alarme e associa ele ao seu equipamento. Então, toda vez que aquele cara tiver com aquele problema, vai aparecer esse alarme aí. E esse alarme ele vai mais além, né? Como eu vou mostrar aqui no próximo slide. Ele vai mais além por quê? Porque você consegue amarrar esse alarme à notificação. Por quê? Porque nesse caso aqui, você só vê o alarme na hora que você está no mapa, né? Então, sei lá, você está lá na tela de dashboard, você não estaria mais vendo o mapa. Então, você não ia conseguir ver. Aí, o que nós pensamos? Chega, você está lá na tela de dashboard ou em qualquer tela do sistema, chega uma notificação para você, ó, seu carro quebrou. Beleza. Então, você já sabe o que seu carro quebrou, você sabe qual que é o evento dele, e você consegue configurar, inclusive, como que vai aparecer aqui para o usuário, né? Porque as cores é coisa que mexe muito com a gente. A gente bater no olho assim, a gente já dá a entender, ó, esse trem vermelho aí parece que é algo grave, né? Agora o verde já fala, não, isso aí já acho que é algo que deu certo. Você já começa a ter esse feeling, né? Então você consegue cadastrar, quando for algo quebrado, eu quero que apareça ali com fundo vermelho, para já mostrar que tem algo errado. Não, é só uma mensagem que deu certo. Não, vamos pôr um fundo verde aqui. Não, eu quero pôr um fundo rosa com letra verde, esse ícone aí eu quero que fique do meu lado esquerdo, não quero que seja um globozinho, eu quero que seja um carro, eu quero que seja qualquer coisa. Super tem jeito de fazer. Basta você ir configurar com cliques lá, você não precisa de programador, você não precisa de nada, você precisa apenas ir configurar, né? E outras customização, né? Essas 4 aí primeiro eu já mostrei, mas aí tem alarmes a serem recebidos, né? Que é o que eu te falei, e aí tem grupos de alarme, que você consegue pegar vários alarmes e colocar aquele a um grupo, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem o de carro quebrou, carro pegou fogo e sei lá, outra coisa aí. Isso tudo é um grupo que é o carro não anda mais. Então você consegue fazer um grupo de carro não anda mais e colocar aquele tanto de alarme lá, né? E também fazer o estilo das notificações, como eu havia dito. Aqui mais para frente, né, tem a localização de falta. Lembra lá no começo, na hora que eu estava mostrando o mapa de calor, que aí eu coloquei os círculos? Então aqui, ó, o que isso aqui representa? A probabilidade da falta ter ocorrido em cada ponto da rede. Então, os pontos vermelhos possuem grande chance de ser a origem da falta. Então, na hora que eu dou o zoom aqui para fora, eu vejo todo o meu alimentador plotado, mas eu consigo ver aqui, ó, dando zoom, onde que será, qual que é a maior probabilidade da minha falta estar. Então, eu já que sei, ó, ou ele está por aqui, ou está naquela outra carinha. E é igual eu mostrei lá na frente, não, isso aqui já não está fazendo muito sentido para mim, você vai ali do lado, já muda em tempo real, você já vê isso aqui de uma outra maneira. É bem simples. Então, aqui também tem as configurações gerais do mapa. Às vezes você quer falar assim, não, cara, na hora que eu entrar lá no mapa, eu quero que o mapa já fique apontado aqui para minha casa. Eu não quero que o mapa fique apontado aqui para minha empresa. Beleza, você configura aqui a latitude, a longitude e o zoom. Salvou aqui, acabou. Na hora que você entrar lá no mapa, ele já vai dar um zoom para essa latitude e longitude aqui. E a visualização do mapa de calor que está aqui, né, seria aquelas 3 que eu mostrei lá. Seria os círculos coloridos, mapa de calor e ícone de raios. Eu coloquei raio aqui, mas igual eu falei, podia ser qualquer coisa. Isso aqui é a configuração padrão da plataforma, aí caso você queira mudar. E aqui também tem a página de alarmes que eu havia mencionado, né? Às vezes, aí a gente tem uma página, um widget só dessa parte de alarme. Às vezes, então, você quer saber todos os alarmes que deu. Esses alarmes são os mesmos que chegam ali no sininho, na notificação. A diferença é que lá no sininho, na hora que você abre, você pode excluir e não vai aparecer lá mais para você. Então, se eu clicar ali naquele sininho onde está 69, ele vai sumir, vai ficar 0. E aí aqui nessa página de alarmes, aí não, aí eu tenho um histórico de todos os alarmes. Aí, às vezes, aconteceu esse alarme aqui há, sei lá, um mês atrás. O que era mesmo? Eu clico aqui, se eu clicar nesse globozinho aqui, ele já me direciona lá para o mapa, e aí, se for do seu interesse, por exemplo, só esse alarme lá no mapa, só ele sozinho não faz sentido nenhum para mim. Então, você consegue também falar, ó, plataforma, toda vez que esse alarme tiver, eu quero que você carrega para mim o alimentador dela,
né? Porque só faz sentido aparecer esse alarme no mapa se tiver associado um alimentador. Então você também consegue fazer isso. Então na hora que o cara clicar aqui, ele vai falar, ó, velho, esse cara aqui tem que ter um alimentador. Então ele já sabe os dados do alimentador, vai buscar e vai plotar lá. E aí agora, acho que da minha parte aqui de customização, eu queria mostrar para vocês o quão customizada a plataforma pode ser, né? O quão configurável a gente consegue. O Rodrigo vai estar mostrando agora alguns casos de uso em que nós usamos a plataforma. Pode ir lá, Rodrigão. Bom, primeiramente, eu vou falar aqui da localização de falta. Uma das funcionalidades que nós temos, né, é a possibilidade de executar a localização de falta através do cadastro de oscilografia. O que é isso, né? A gente é capaz de extrair o arquivo de oscilografia lá do relé, do equipamento que gravou essa oscilografia, né? E aí a gente cadastra aí, pode visualizar a oscilografia, pode visualizar tanto os módulos como as medições de corrente de tensão. E aí, a partir disso, a gente seleciona ali o ponto pré e pós-falta, e com isso nós conseguimos rodar a localização de falta para essa oscilografia. Peço desculpa aqui que o pessoal está passando ali na rua. E aí isso abre muitas possibilidades interessantes, porque você é capaz de executar vários tipos de localização de falta com a oscilografia, né? Bom, aí aqui agora tem a visualização da localização de falta no mapa. O Gustavo já até mostrou um pouco disso, né? Mas aí eu vou mostrar agora aqui isso mais específico, né? Dentro desse caso da localização de falta de uso. Aqui a gente tem a possibilidade de buscar todos os equipamentos da rede que estejam cadastrados lá nos sistemas da concessionária e que esteja disponível para a gente, né? Via barramento sensor. E aí você pode mostrar e pode ocultar. A gente tem 3 algoritmos no caso dessa aplicação, né? É interessante ressaltar também que um desses algoritmos foi feito utilizando inteligência artificial, como foi apresentado em um webinar anterior também. E aí outra funcionalidade interessante que a gente tem aí é essa das chaves da montante. Quando a gente clica num ponto em que ocorreu a falta, o operador clica em um ponto em que tem grande probabilidade de ter ocorrido a falta. O nosso sistema automaticamente mostra todas as chaves da montante daquele ponto. São essas chaves rosinhas que estão aparecendo aí, olha. E aí o operador pode verificar se tiver alguma chave telecomandada, ele vai ter esse nome facilmente e pode isolar o resto da rede, né, daquela falta. E aí, outro ponto interessante é muito que o Gustavo já comentou também, que dependendo do algoritmo, os lugares em que localizou a falta têm a mesma probabilidade. Então, é interessante para a gente visualizar como um ícone só. Aí, dependendo, um ponto tem mais chance. Aí, a gente coloca lá o vermelhinho, né, mais laranjinha, que tem maior probabilidade. E dependendo, o que importa é só quando tem muitos pontos concentrados. Aí, a gente usa o mapa de calor. Então, dependendo da interpretação do resultado do algoritmo, a gente tem essa possibilidade de alterar a visualização. Aqui, a gente tem um outro caso de localização de falta, só que esse é para outra concessionária. Então, é interessante de ver aí que a gente não teve tanto trabalho para fazer essa adaptação, porque só precisou fazer a customização porque eles precisavam. Que, no caso, era interessante aparecer com esse ícone de um ponto de exclamação e aparecer ali a tag do equipamento, né? E aí foi muito tranquilo de transferir de um para o outro. Agora aqui vou falar um pouco sobre um outro caso de uso que a gente teve aqui, que foi do gerenciamento do BESS, né? O BESS é o Battery Energy Storage System, que é basicamente uma bateria que é alocada na rede de distribuição, e aí quando é necessário que ela forneça energia para a rede, ela fornece, quando tem altas demandas, né? E quando a rede está tranquila, não está usando toda a sua capacidade, ela se carrega para depois poder fornecer energia para a rede, né? Aí, uma das ferramentas de gerenciamento que a gente tem para esse caso
é o nivelamento de carga. A gente é capaz ali de configurar um limite inferior de potência e o limite superior, e com isso a bateria vai estar sempre naquele intervalo ali. Se a rede está demandando muita carga dela, ela vai se descarregar. Quando chega no limite inferior, ela já fala, agora eu não tenho mais carga para te fornecer. E aí ela começa a carregar. E é interessante dizer que isso tudo é muito fácil de configurar. A parte é só a gente alterar lá os endpoints, como o Gustavo falou, e a gente mostra aí no gráfico, né? Agora aqui é uma outra possibilidade, né, que a gente tem no gerenciamento do BESS, que é a visualização do state of charge, né, que é o estado da carga. Aí a gente consegue ver que a carga ela estava completamente carregada e depois de certo momento ela passou a se descarregar, e ali do lado direito a gente tem algumas informações, né, como o nível da carga, potência ativa, potência reativa, e o que está acontecendo ali com aquela bateria, como que ela está se comportando. Aqui a gente tem um outro print, né, dessa funcionalidade, que fala da corrente. Esse print ele fala que a bateria está se descarregando e está fornecendo ali cerca de 60 amperes para a rede. E aqui também é a mesma ideia, só que a gente, ao invés de estar conferindo a corrente, né, a gente está conferindo a potência reativa, que está ali em cerca de 300 kVAR. Agora eu vou falar um pouquinho do self-healing, que foi um outro caso que tivemos aqui. O self-healing, como ele funciona? É o seguinte, vocês estão vendo que tem uns ícones vermelhinhos aqui, aqui? Foram telecomandadas, essas chaves, né, foram telecomandadas, e aí com isso, quer dizer, deixa eu começar do começo, né? Ocorreu uma falta, e aí para isolar essa falta, essas chaves foram telecomandadas. E aí com isso, com essas chaves sendo telecomandadas, os alimentadores adjacentes puderam manter alimentado esses equipamentos que estão verdes aí. E os amarelos, eles poderiam se manter alimentados, no entanto, o alimentador adjacente não seria capaz de fornecer toda essa carga. Então, foi necessário cortar a alimentação deles também. E os que são vermelhinhos ali são os casos dos equipamentos que realmente não podiam se manter alimentados. E é interessante de observar que a gente já mostrou vários tipos de funcionalidade e todos a gente consegue configurar muito facilmente usando as ferramentas que a gente tem. E deixa eu passar aqui para a próxima. Tá. Essa daqui é um outro caso, que é de alocação de sensores. Nesse caso aqui, o nosso sistema tem um algoritmo que aloca sensores na rede de forma a maximizar a observabilidade da rede. O que é isso? A gente quer saber aonde que a gente teria que alocar sensores para detectar o mais rápido possível uma falta na rede inteira. E aí a gente tem o algoritmo lá no nosso sistema, e ele alocou dessa forma aí. Uma outra coisa interessante que a gente tem aí são essas bolinhas vermelhas, que representam a criticidade daquele ponto na rede. No caso, aonde tem mais bolinhas vermelhas, quer dizer que é mais crítico, que precisa mais ter um sensor ali perto. Tanto que, vocês podem observar, o algoritmo alocou muito mais sensores onde tem mais bolinhas vermelhas. Aí a gente tem também todas as possibilidades que o mapa nos oferece, né, de mostrar todos os equipamentos que a gente consegue buscar lá dos sistemas da concessionária parceira. E outro item interessante é a simulação de sensores manual, que é isso que está aparecendo aí na tela agora. É possível clicar num ponto da rede e alocar um sensor ali. Você fala um nome, escolhe o tipo, a latitude e latitude já é pega automaticamente quando o operador clica, né, lá na linha em que ele quer alocar o sensor, e aí depois é possível excluir esse sensor. Isso é muito interessante para fazer simulações de como fica a observabilidade da rede usando esses sensores alocados manualmente. Aí pode levar a decisões importantes de negócio, se realmente vale a pena alocar um sensor ali ou não.
e esse tipo de tomada de decisão. Bom, agora eu vou falar aqui do último caso de uso que a gente trouxe, utilizando essas ferramentas de integração e essa plataforma de visualização integrada, né? Que é o caso do balanço energético. No balanço energético, a ideia é fazer um comparativo entre a energia que foi fornecida pela concessionária e as perdas que ocorreram no processo da subestação até a casa do cliente, né? Aí é possível visualizar ali, eu escolhi um transformador para checar, nesse GIF que está aí na apresentação, né? Eu escolhi um transformador para poder checar o balanço energético dele e eu não marquei nada no período ali. Então, automaticamente o sistema entende que é para ele trazer todos os registros que eu tiver disponível daquele transformador e ele me mostra um histórico ali. Aí, esse tipo de visualização é interessante para fazer comparativos, do tipo, eu forneci tanta energia e eu faturei só isso, né? Olha só, a barra amarela é o tanto que a companhia gastou e a barra azul é o que ela recebeu. Então, é interessante para fazer esse tipo de comparativo. Outro comparativo interessante também é da energia fornecida, quanto que foi perda técnica. Que as perdas técnicas, no caso, são perdas que realmente acontecem, né, no processo de entregar a energia até o cliente. E também é possível visualizar aí as perdas não técnicas, que são as perdas que não sabemos os motivos, né, que pode ser o gato ou qualquer outro tipo de furto. E aí é interessante, esse modo de visualização é interessante. No entanto, é possível visualizar também de forma georreferenciada. Aí, para visualizar de forma georreferenciada, não faz muito sentido a gente selecionar um transformador. Então, a gente seleciona um alimentador, né, que é um circuito que tem vários equipamentos que ocorreu o balanço energético. A gente seleciona um período de tempo ali para visualizar. E aí, depois disso, é configurado na plataforma dois parâmetros, né? Um parâmetro de perdas não técnicas aceitáveis. E aí, no caso que as perdas não técnicas ficam abaixo do aceitável, né, que estão legais, né, que estão aceitáveis, por exemplo, nesse caso aí, que ela está em 8%, o transformadorzinho lá fica azul. No caso, né, nesse caso, eu lembro que foi configurado cerca de 10% e 13%. Então, se as perdas não técnicas estão abaixo de 10%, o transformadorzinho fica azul. Se as perdas não técnicas estão entre 10% e 12%, o transformador fica amarelo, que já é uma coisa que tem que se preocupar, né? Mas também não é o estado mais crítico. E se elas estão acima de 12%, o transformadorzinho ali fica vermelho, denotando, né, que o problema ali está grande e algo tem que ser feito. E isso tudo só configurando o mapa, sem precisar fazer sem ter muito esforço. Eu acho que de caso de uso que eu tinha para falar era isso. Beleza, Rodrigo, obrigado. Se quiser ir para o próximo slide. Então, beleza, pessoal. Só para dar um panorama geral para todo mundo das interfaces com as quais a plataforma já interage, a gente está pegando esse slide aqui emprestado lá do nosso webinar de interoperabilidade, que falamos dos selos de dados, e uma vez que a gente integrou ali com o barramento, já integra com todas essas interfaces, principalmente do meio das utilities aí, a plataforma já está pronta também para consumir esses dados. Uma vez que a gente esteja usando o barramento, a gente vai consumir esses dados e transformá-los nos inputs que os meninos mostraram tão bem aí para os sistemas. Então, desde escadas até GIS, até vários outros tipos de sistemas que vocês tiverem disponíveis, a gente consegue aplicar esses casos de uso lá e, muito além disso, estender a área, né? Estender, assim, ultrapassar a área das utilities e atender diversos outros casos de uso. Aqui a gente mostrou, deu um enfoque mais aplicando as áreas das utilities, mas a gente consegue ir muito além disso. Pode ir para o próximo, Rodrigo?
Ó, Gustavo, pode ir para o próximo? Ok. Paty, a gente vai para as perguntas. Se você quiser, pode assumir aí. Vamos sim. Obrigada aí, André, Rodrigo e Gustavo. Chegaram algumas perguntas aqui. Ó, a plataforma é muito legal, parabéns. Mas gostaria de saber se temos de contratar a Concert para fazer as aplicações ou o usuário pode fazer aplicações conforme suas necessidades. Como a plataforma ela foi implementada para já ter um nível mais alto ali de utilização, ou seja, o usuário ele consegue, a partir da própria interface gráfica utilizar, ele consegue fazer isso de forma bastante simples, mas a Concert está sempre disponível para apoiar e servir aos clientes aí, dar treinamento, capacitação e fornecer até a mão de obra mesmo para a criação desses casos de uso. Então, a gente atende os dois universos. Eu acho que essa aqui você já falou, mas uma pessoa perguntou como faz a integração com sistemas legados. Isso. A gente teve o webinar, eu falei umas 4 vezes desse webinar, mas é só para destacar que ele lá a gente detalhou bastante essa nossa ferramenta de interoperabilidade que permite a gente pegar esses sistemas legados que não têm uma interface de comunicação tão amigável normalmente e expor ele já num nível de integração mais amigável, utilizando o modelo SIM já para os dados e expondo aí tanto em protocolos de mensageria quanto modelo REST, HTTP, para o consumo dessas informações. Então, você consegue integrar dessa maneira. Em quais clientes está sendo utilizada a plataforma? Vocês podem falar? Se não puder falar, a quantidade, né? Também pode ser. Bom, tem alguns concessionários que a gente já teve casos de uso, a gente mostrou alguns deles aqui, e eles estão utilizando, então estão minha cabeça assim, pensando agora, pelo menos 3 concessionárias grandes estão fazendo utilização da plataforma, e alguns outros casos de uso que ultrapassam as concessionárias, que também estão fazendo diversos casos de uso. Acho que ano passado acho que foram mais de 12 casos de usos construídos com a plataforma para clientes do Brasil e de fora do Brasil também. Então tem já alguns bons clientes aí testando ela. A plataforma aumenta em quanto à produtividade no desenvolvimento de aplicações? Vocês têm essa estatística? Em números, não, mas eu posso tentar chutar aqui um número partindo do pressuposto que a gente já tem, ela já fornece para a gente um arcabouço muito grande preparado. Então, por exemplo, quando a gente precisa o cliente mudou o caso de uso, a gente precisa ter uma ferramenta de mapa, como a gente mostrou aqui, exibir informações plotadas ali, dados referenciados, colocar mapa de calor, rotas, isso tudo já está pronto. Então, por exemplo, o tempo que eu gastaria para fazer uma aplicação dessa era de, no mínimo, 1 a 2 meses. Com um dia configurando os endpoints, a gente consegue montar uma aplicação exibindo esses dados já georreferenciados, já com todas as funcionalidades agregadas. E aí a gente tem uma visão, né, de que como já está pronto, não foi feito pensando para atender um caso de uso apenas, a escala de produção é muito maior. Então a gente consegue aplicar casos de uso numa velocidade muito grande aqui. Bom, é isso, gente. Estamos chegando aqui no nosso tempo. Obrigada a todo mundo pela participação. No próximo slide está o contato do André, do Rodrigo e do Gustavo, o e-mail e o LinkedIn de cada um deles. Eles estão aí à disposição para entender o caso de vocês e seguir essa conversa além aqui do webinar. No próximo slide também tem o LinkedIn da Concert, siga a gente e confira aí as nossas novidades, mais sobre a plataforma. E também tem o QR Code do nosso Power Trends, que são os nossos webinários. Então, o André falou aqui muito hoje do nosso webinar aí do Sinsoa, né, da nossa plataforma Multisserviços. Então, se você não viu esse webinar, entra aí no nosso QR Code e assiste também os nossos outros webinários.
também aqui, quando a gente acabar, vai ter um formulário de pesquisa e a gente conta muito com o seu feedback aí para ajudar a gente a melhorar e a trazer novos conteúdos aqui para você. Ao longo da semana, nós vamos enviar todas as perguntas que foram feitas aqui, que ainda não foram respondidas também, pelo e-mail de vocês aí. E se quiserem mandar mais perguntas também durante as pesquisas, podem mandar. Obrigada a todos aí. Vamos juntos aí continuar promovendo a inovação e agilidade aí no mundo 4.0. Obrigada, meninos. Bom Obrigado. dia. Então,